empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Olá pessoal, ótimo sábado, tudo bem? Deus abençoe seu sábado e quero agradecer a sua audiência. Está no ar a 20ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E a minha convidada de hoje é a Júlia Prado. Ela é londrinense, mora nos Estados Unidos já há 8 anos, tem 2 filhos e 3 netos. Ela tem 44 anos, é trilíngue, graduada em teologia no Brasil e marketing nos Estados Unidos. Atualmente, ela trabalha como truck driver e vive em Jacksonville, na Flórida. Ela está de férias no Brasil e esses dias eu convidei ela para bater um papo para a gente falar como que é viver no exterior. Boa tarde, Júlia. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada a oportunidade da Rádio Paiquerê. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. E eu sei que você tá com a sua agenda aí bem comprometida, você veio só por uns dias, Sim. Então eu sei que você fez um grande esforço para estar aqui hoje. Sim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E as pessoas me perguntam muito sobre como é a vida nos Estados Unidos, ainda mais com essa transição de carreira que eu fiz. Né? Agora, depois de 40 anos, eu mudei totalmente o meu estilo de vida, então as pessoas ficam curiosas para saber o que é uma truck driver. É ser uma caminhoneira. Gente, a Júlia atualmente é uma caminhoneira, uma mulher caminhoneira nos Estados Unidos. Que incrível, já é uma profissão, né, Júlia, que no Brasil é predominante homens e acredito também que nos Estados Unidos também é assim. Também, né? Lá são divididos por categorias, né? A minha categoria é a A. Eu dirijo o caminhão que lá é chamado flatbed. É uma categoria praticamente dominada por homens, só 3% de mulheres. Então, a cada 100 homens, temos 3 mulheres na minha categoria. Muito pouco. Mas me conta, o que te levou a sair do Brasil? Há 8 anos, você tomou essa decisão de ir embora para os Estados Unidos. Eu sempre tive um sonho de morar fora. E que meus filhos pudessem aprender outra língua. E naquele ano em específico estava bem difícil a economia do país. E eu tive o meu carro roubado no estacionamento de um supermercado aqui. E eu tinha acabado de comprar um iPad. Com muito sacrifício, eu tinha comprado um iPad para minha filha. E eu tinha colocado ele num assoalho embaixo. A pessoa deve ter me seguido quando eu saí da loja. E viu que eu coloquei o iPad ali e fui pro mercado fazer compra. Quando eu voltei, tinham levado o carro embora. Nossa. E aí foi bem complicado, foi muito doloroso para entrar com todo o processo. Não acharam o iPad, destruíram o meu carro, mas acharam o carro 2 semanas depois, na divisa com o Paraguai. Nossa. E aí naquele ano eu disse, chega, basta. Né? Eu já tinha essa vontade de ir embora do Brasil, mas eu não sabia para onde. Então eu comecei a pesquisar, ver como é que funciona a questão do visto, permanência, como é que seria... Naquela época não se falava muito sobre isso, então não tinha no Era YouTube. mais difícil, né? Era bem mais difícil. Mas eu pensei, vou ter que enfrentar e sair daqui de Londrina e ver o que tem lá fora, né? Hoje a gente tem mais acesso, né? Sim. Hoje você entra no YouTube e você vê gente falando de tudo lá. Todo tipo de trabalho, como conseguir visto, você nem precisa de um agenciador. Na minha época, não. Eu tive que fazer um passo a passo, foi bem complicado. Mas foi o ano que eu dei um basta, em 2016. Que bacana. E, bom, você já está há 8 anos lá, é um tempo considerável. Sim. Eu também morei fora, para quem não sabe, né? Vivi 1 ano na Inglaterra, 8 anos na Itália. E é mais ou menos o tempo que você já está lá. E a gente sabe que é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa que sai do país. Mas já com todo esse tempo morando fora, você já deve ter vivido várias situações. Muitas, Cris. Mas conta pra gente, morando lá, né, já há 8 anos, quais foram os momentos, assim, de maior desafio? Olha, quando você chega é um choque muito grande. Sim. Você morou fora, você sabe o desafio da língua, da comunicação.
porque você se sente impotente de não conseguir se comunicar. Então, eu acho assim, depois que você aprende o inglês, uma das cenas que me marcam foi quando eu consegui ouvir uma música da Tina Turner, que eu gosto muito, e eu comecei a entender o que ela estava falando na letra da música. Aquilo eu chorava, era uma música super agitada, mas eu fiquei muito emocionada porque eu consegui entender o que ela estava falando, e eu falo, gente, eu cantava a música tudo errado. Então, eu acho assim, acho que a primeira coisa é o choque de chegar e não conseguir se comunicar. Aí depois vem a outra questão de você lidar com os brasileiros lá. Tem brasileiros de todos os lugares do Brasil. Sim. Então, você tem que ter muito jogo de cintura, porque eu vivi a vida toda em Londrina. Sim. E o Sul tem uma maneira de pensar diferente de quem tá lá no Nordeste, quem tá no Norte. Então, sim, exatamente. E bem lá diferente. tem gente de todo lado do Brasil. Acho que é isso. E o momento em que eu fiz essa transição de carreira. Eu acho que também foi um divisor de águas para mim. Ai, que interessante. E você já se sentiu discriminada? No trabalho? Qualquer ambiente, assim, no geral, você... Tem uma viveu essa diferença, discriminação? sim. Tem uma diferença de você ser imigrante para o americano nato. Tem uma diferença. Mas no ambiente de trabalho, não. Interessante. Eles respeitam muito, 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 muito. As mulheres são muito empoderadas lá. É uma coisa assim... Gente, até abrindo um parênteses... Sobre o que você falou, as mulheres são muito empoderadas, a gente já conversou, né? Eu conheço a Júlia já de alguns anos e sei o quanto ela levanta essa bandeira do empoderamento feminino. Ela é uma pessoa que briga pelos direitos da mulher, né? Uma mulher muito forte, muito autêntica, e por isso você é minha convidada de hoje. Sim, o que eu puder, eu tento o máximo abrir os olhos pra gente sair desse looping que tem aqui no Brasil, sabe? As mulheres estão sempre naquele ciclo, só olhando pra aquilo que é o exterior. E lá fora, não, o empoderamento, ele é de dentro pra fora, sabe? A energia das americanas é muito forte. E, assim... Não sofri discriminação nesse sentido, né? Tem um pouco, sim, da diferença entre quando você fala e você tem um sotaque, você sabe que você morou fora, então tem pessoas que gostam, tem outros que não, depende da região que você tá. Mas em questão do trabalho, na questão do trabalho, é muito tranquilo. É muito, eles respeitam muito, independente do que você for fazer lá, porque eu já trabalhei de tudo nos Estados Unidos. Eu não cheguei lá caminhoneira. Eu tive vários empregos lá. Sim. Desde limpeza, babá, cuidadora de cachorros. Já trabalhei no centro de controle de qualidades do Amazon, que é o maior centro de distribuição do Amazon dos Estados Unidos. Que legal. Foi muito legal, uma experiência muito boa. Agora, caminhoneira, já trabalhei em laundry, né? Também foi bem legal, porque lá eu desenvolvi o inglês, eu trabalhava na recepção, então desenvolvi o inglês, foi bem legal. Que bacana. É uma experiência tão fantástica poder sair do país. Sim. Às vezes as pessoas perguntam, você viveu... Sim, a gente vive muitos momentos difíceis, porque você tem que aprender uma nova cultura, uma nova língua. Sim. Então, esse processo de adaptação, ele é bem desafiador no início, quando você chega. Sim. E até a comida, né? Sim. A comida deles, estilo de vida completamente diferente, né? Quando eu cheguei, nossa, Deus me abençoou muito, que eu tive boas pessoas do meu lado. E eu me casei com um americano depois de 7 meses que eu tava lá. E eu nunca tinha visto um café da manhã americano. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que ele fez o café da manhã, eu falei, meu Deus, eles comem bacon e ovos no café da manhã. Aquele cheiro forte, né? Também, é muito forte. Umas comidas muito pesadas. O bacon ovos, é diferente daqui, é um bacon doce. E aquele cheiro forte na casa, porque é tudo fechado por causa do ar-condicionado, ninguém deixa nada aberto, né? E aí eu falei, meu Deus, mas como assim? A gente tá só com um cafezinho preto lá, eles nem tomam um cafezinho preto. Né? Eu não sei nos Estados Unidos, mas em Londres, por exemplo, se toma muito chá inglês, que é um chá muito forte, amargo. O café, eu falava que era um chafé, né?
Porque tipo, acho que né? O café também americano também, ele é mais fraco, mas ele é mais fraco. Creme, eles colocam muita coisa. Lá na Europa eles colocam leite no chá. Leite no chá. Isso aí eu nunca tinha visto lá. Lá é o café com um monte de coisa dentro, com canela, com vanila. Então você não sente o gosto do café. Isso foi bem interessante, assim. Já na Itália, o café é mais próximo do nosso, por exemplo. Né? Que é um café expresso, daquela máquina de café. Então, ele já é um café mais robusto, né? Mas eu sei que nos Estados Unidos também é um pouco diferente, né? Essa questão da alimentação. Quando eu venho pra cá e eu vou embora, eu levo café daqui. Ô, Júlia, me fala uma coisa. Como é que foi, assim, lidar com a saudade, né? Porque estar 8 anos é bastante tempo. Eu sei que você vem com frequência, você esteve no Brasil há 1 ano e 2 meses, Sim. Né, voltou agora, mas a gente sabe que não é a realidade de todos os brasileiros. Né? Tem muitos brasileiros que ficam por muitos anos sem vir para o Brasil, porque estão ilegais lá, né? Até pontuando, a Júlia hoje, ela é legal nos Estados Unidos, então você tem essa facilidade de ir e vir, mas a gente sabe que a realidade de muitos brasileiros não é assim, né? Sim, tem uma diferença, acho que na Europa, né? Na Europa, a forma de conseguir a cidadania é diferente. É diferente, né? Sim. Nos Estados Unidos tem várias formas, né? No meu caso, eu sou permanente residente através de casamento. Eu me casei 2 vezes. Primeira vez com o Anthony, um americano, foi logo quando eu cheguei. E depois eu me casei novamente a segunda vez, um outro americano da ilha de Porto Rico, o Alexander. Não deu certo meus casamentos, acho que até por conta da diversidade cultural. Diversidade é bem complicado. No começo é tudo lindo, tudo apaixonante, porque eu amo os americanos, sou suspeita a falar, tinha te falado antes no bate-papo nosso, né? Eu falei, eu sou suspeita a falar de americano, porque eu amo os americanos, metade da minha família é americana, né? Meus netos, meu genro são americanos. E eu acho que pela diversidade cultural, quando eu cheguei, tudo era lindo e maravilhoso. Os homens abrem as portas para você entrar no carro, entrar em alguma loja. E o tempo que eu fiquei casada com o Anthony, eu não me lembro de ter colocado a mão na maçaneta. Nossa, eles são muito gentis, né? O pessoal fala, americano é frio. Eu não sei de onde tiram isso. Pelo menos os que com que eu convivi, não. Eles são diretos, o que é diferente do brasileiro. Sim. O brasileiro fica dando contorno. Eu também. O europeu eu sempre falo, não, muito direto. E às vezes a gente também, assim, convivendo com essas pessoas, a gente começa a ser também assim. Sim, né? Aí você fica com aquela fama de ser seca. Ou de ser muito direta, né? Ou até grosseira. Mas não é, que lá eles são muito diretos. Eles falam aquilo que tem que falar e acabou. O brasileiro, pra te falar uma coisa, ele vai rodeando... tipo, comendo pelas beiradas, como se fala aqui no Brasil, né? Vai te envolvendo na conversa pra você não ficar chateado. Sim. E eles não, o que eles têm pra falar, eles falam diretamente, Falam diretamente. E assim, no começo foi tudo muito bom. Aí depois de um tempo, eu acho que por eu não ter essa segurança que a mulher americana tem, e elas são muito, muito seguras, elas sabem o que elas querem. Para você ter uma ideia, a mulher americana é o país de número 1 de divórcio no mundo. E são os homens que ficam com os filhos. Nossa, não sabia. Lá 90% da paternidade fica com os homens após a separação. E as mulheres, por elas terem esse empoderamento todo, e eu com aquele pensamento de brasileira, de sabe, olhar o celular, de querer saber onde tá, de ligar, onde você tá, sabe, aquele... E não existe isso pro americano, eles têm uma individualidade muito grande. Os homens brasileiros iam amar. Né? Ou eles iam amar, ou eles iam odiar, porque do outro lado elas fazem isso também. Não tem essa de atender o telefone, se elas estão com os amigos num barzinho, alguma coisa, não esquece. Esse negócio de ligar de vídeo, ele nunca tinha atendido uma ligação de vídeo. Meu ex-marido aprendeu comigo, que eu falei, a hora que eu te ligar, você me atenda de vídeo. Ele falou, mas por quê? Eu falei, não, atenda, porque eu quero te ver, ué. Né? E pra gente é normal isso, e pra eles não. Nossa. Então, eu acho que essas diferenças é que fizeram com que não desse certo. Daí eu tentei com um segundo marido também, que era mais próximo do nosso lado latino, que ele é da ilha de Porto Rico.
Mas, infelizmente, não deu certo. Então, agora acho que vou ter que tentar um brasileiro. Mas a questão da saudade, você sentia saudade do Brasil? Você conseguiu vir com frequência durante esses 8 anos? Olha, eu fui pra lá com os meus filhos. Então... Foi um pouco mais tranquilo, porque você ficou Foi longe mais deles. tranquilo. Eu tinha saudade, sim, mas como eu casei muito rápido e eu consegui me documentar muito rápido, não deu tempo, assim, não deu espaço pra saudade. A não ser da comida, né? A minha Como a gente sente saudade da comida, né? A comida é tudo. O que você mais sentia saudade de comer? Pizza. Que é diferente, gente. Água Tem de pizza, mas a pizza é diferente. Não, a pizza daqui. americana é horrível. É horrível, é incomível. Sim. Água de coco, açaí, coxinha, essas... Caldo de cana, você sentiu arroz e saudade? feijão, porque eles Sim, não é comem diferente arroz também. e feijão. Então, assim, é raríssimo você ver um americano comer arroz e feijão. De todo o tempo que eu tô lá, acho que eu vi essa cena umas 3 vezes. Um americano comer arroz e feijão, eles não comem. Então, eu tinha muita saudade da comida. Eu não tive tempo pra ter essa saudade. Das pessoas, assim. Porque foi muito rápido. Aí eu voltei depois de 4 anos que eu tava fora. Eu voltei a primeira vez e aí foi um choque. Porque parecia que eu tava há 8 fora. O tempo parece que corre diferente lá, não é, Cris? Sim, verdade. Parece que tudo acontece muito rápido e é muita informação. Eu voltei depois de 4 anos, a primeira vez. E eu tomei um choque no Brasil. Quando eu desci no aeroporto. Quando você desceu no aeroporto, daí você ficou assustada com o jeito que você viu as pessoas. Sim, porque dá tinha muita pessoas diferença, pedindo esmola, Sim. né, no aeroporto, cachorro na rua, a gente perdeu o acostumada, hábito, né? não tinha isso lá. Motocicleta lá é raríssimo de você ver, não sei como é na Europa, mas Não, na Europa tem bastante. nos Estados Unidos é raríssimo. E eu queria te fazer uma pergunta, mas eu gostaria que você respondesse depois do nosso intervalo. Eu queria saber se durante todos esses anos que você está morando lá, se você se arrependeu de ter ido, se você pensou em algum momento em voltar. Mas a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta eu quero que você me responda. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu, Cris Magaldes, recebo hoje Júlia Prado, que é londrinense e mora nos Estados Unidos já há 8 anos. Ela está compartilhando com a gente um pouquinho dos maiores desafios que ela viveu durante todo esse tempo e como foi, né, essa decisão de viver fora do país, que todo mundo acha que é uma coisa assim simples, que é tudo muito legal. E eu fiz uma pergunta para a Júlia antes do intervalo, se em algum momento, né, você viveu momentos desafiadores, momentos de dificuldade, já passou por tantas profissões nos Estados Unidos, mas teve algum momento, aquele dia assim de tristeza, de estresse, que você falou, puxa vida, será que eu fiz a decisão certa de sair do meu país? Eu acho que eu devo voltar. Bateu algum dia isso em você, Júlia? Olha, Cris, se eu disser que nunca chorei, mentira. Eu acho que eu chorei nos Estados Unidos tudo que eu não chorei minha vida toda aqui no Brasil. Teve momentos, sim, que eu pensei em desistir. Mas era coisa muito passageira, sabe? Você morou fora, você sabe. A gente fica frustrado com algumas coisas, mas no outro dia tudo vai se ajustando e as coisas acontecem muito rápido lá. Mas teve momentos, principalmente no desafio da língua. Eu chorava muito, porque eu queria me comunicar, eu queria falar com as pessoas. É terrível, né? A gente não horrível. Consegue... Às vezes a gente consegue até compreender, mas para falar demora um pouquinho mais de tempo. Demora um pouco. Eu acho que primeiro você começa entendendo, né? E aí depois você fala e depois vem a pronúncia, que melhora um pouco mais. E depois vem a leitura, a escrita. É um processo. Sim. Não, a gente estava rindo agora há pouco, porque contando aqui, né, a gente estava compartilhando algumas experiências, algumas coisas engraçadas que vivemos, né? Porque morar fora também, lógico, não é só tristeza, também não é só ganhar dinheiro, que as pessoas acham que é só isso. E a gente vive umas situações engraçadas por conta da cultura, da língua, e você estava até comentando, queria que você compartilhasse uma situação engraçada que você viveu lá. Eu queria pedir licença pro meu filho de contar essa história, mas que é engraçada, ele mesmo conta. Nós fomos, logo que a gente chegou, a gente não sabia falar inglês, só minha filha que sabia o básico, porque ela tinha estudado aqui. Sim. E eu e meu filho fomos buscar pizza numa pizzaria, e você pegava uma senha
E a mulher gritava, assim, lá no microfoninho, assim, era só uma janelinha onde passava a pizza, já saía direto do forno por aquela janelinha. E ela gritou, next in line, né? Que na tradução é o próximo da fila. Sim. Só que a gente não sabia inglês, a gente não sabia nada. A gente só chegou com o papel, o sabor da pizza que a gente queria, a gente só apontou o dedo. E a mulher sempre lá, next in line. E meu filho com a senha, mãe, eu tô morrendo de fome. Cadê esse next in line? Que ele não vem pegar Quem pizza. é esse next in line que não aparece? A mulher já chamou ele 10 vezes e ele não vem pegar pizza. Mas essa situação foi muito engraçada. E na tradução seria o próximo da fila, seríamos nós. Né? Até que uma pessoa bateu no nosso ombro e falou, é sua vez. E a gente não entendia, mas a gente vai se ajustando. A gente tava até rindo também que eu fui pra Inglaterra, também não falava inglês, achava que falava inglês, né? E eles falam muito rápido, né? A gente acha, né? Eles Até falam você rápido falar com o nato. e tem muito estrangeiro também morando fora. Então o sotaque fica diferente, né? Super falar diferente. inglês, né, em outra cultura, às vezes tem um sotaque diferente. Eu lembro que eu fui num local lá comprar tipo fast food, né? Era um local de fast food, assim. E aí eu lembro que a moça me perguntou, né? A balconista perguntou qual tipo de frango, que era um local especialista em frango, qual tipo de frango eu queria. Daí ela me deu 3 opções. Eu só lembrava da última, que era chicken chili. Aí eu falei, vai essa última mesmo. Hoje eu sei, lógico, chicken chili e tal, mas ela falou de um jeito tão diferente que eu falei, chicken chili. A gente só pega o finalzinho, né? Chicken chili. Eu repeti e ela me deu aquele frango muito picante. Muito picante, que eu não consegui nem comer. Fora do Brasil é tudo 880, né? Ou é muito frio, ou é muito quente, Sim. Né? Ou é muito frio com neve, ou é muito quente, como eu que trabalhei no deserto, Sim. te falei, é muito quente, são 60 graus. Ou é muito picante, ou é sem salsa nenhuma, você nem sente o gosto. Verdade. Mas é legal que a gente hoje dá risada, claro, né? Mas naquele dia eu fiquei muito, muito chateada. Imagina. Porque Eu e meu filho, a gente tenta até hoje entender o que aconteceu. Que logo que a gente chegou, nós fomos num drive-thru pedir batata frita no McDonald's. E deram 2 sundae pra gente. Até agora a gente não entende o que aconteceu. O que eu falei, que né? a gente falou ali que não tem nada a ver, né? French fries, que é batata frita em inglês, com um sundae. A gente não entendeu até hoje o que aconteceu ali. Ai, gente, Passa é muita coisa muita saia engraçada. justa. Eu não vou nem começar a contar as histórias aqui, senão a gente já vai ficar contando histórias de coisas engraçadas. Mas me diz uma coisa, eu sei que você já compartilhou comigo essa questão profissional. Até no começo agora do programa você comentou sobre as mulheres no ambiente de trabalho, né, lá nos Estados Unidos. Como que você sente isso? Você teve boas experiências trabalhando lá, independente, né, das situações, né? Ou fazendo um cleaning, ou agora mesmo sendo caminhoneira nos Estados Unidos? Cris, parece que eu sinto assim como se eles estivessem 100 anos na frente. Nossa, assim, um centenário na frente. Por todas as questões. Pela forma como as mulheres se posicionam, pela forma como os homens lá olham para as mulheres. Uma coisa curiosa, eu sempre comento isso com as minhas amigas, tem quase 10 anos que eu moro lá. Nunca um homem fez um fio-fio. Assim, você pode... Não tem a cantada de pedreiro. Não existe. Isso não existe. É um respeito muito... E assim, eles olham pra mulher, mas não entortam o pescoço. Sabe? Sim. Eles olham, mas não viram o pescoço. Isso é muito respeitoso. Essa experiência que eu tive, né? Lógico que deve ter, né? Uma coisa ou outra que deve acontecer lá em questão de assédio no trabalho, mas a lei lá, ela é muito rigorosa em questão de assédio. E é cumprida, principalmente. É cumprida e é gravíssimo. Assédio, no meu ambiente de trabalho, quando eu comecei, eu trabalhava em dupla, em time, porque eu tinha medo, então eu queria aprender como é que era antes de sair sozinha, antes de eu comprar meu caminhão. Eu sei que a punição por assédio, porque tem as câmeras dentro do caminhão, a punição por assédio é de 5 a 15 anos. Nossa. Se o cara der em cima de você no ambiente de trabalho. Nossa. A gente não tá falando de estupro e nem dele tirar sua roupa, te tocar, nada. Dele dar em cima de você.
Nossa, você Coisa imagina que o tanto de gente aqui- que ia ser presa aqui, Coisa então. que... Não ia ter prisão. Não ia ter prisão suficiente pra... Né? Sim, e a gente se sente muito confortável com isso, em Que qualquer bom, profissão. né? Então, a Se mulher... É uma coisa, sente mais segurança, né? Porque... Mais segurança. eu acho que aqui realmente é uma questão até cultural, né? E eu Brasil. acredito que na Europa seja assim também. O homem, ele te convida para sair, é para sair jantar. Não é para sair com você e te assediar ou fazer algo com você. Ou, lógico, se você topar, se você tiver com cara e criar aquele clima, né, tá ali, 2 adultos. Mas normalmente lá, o cara te chamou pra jantar, ele tá flertando com você, é pra jantar. Sim. Depois cada um pega o seu carro e vai embora pra casa. Ou ele te leva embora, ou você pega um Uber. Então não é igual aqui. Aqui eu fico assim meio desconcertada de receber algum convite, alguma coisa, e o cara interpretar isso como, não, depois no final da noite tem algo mais. Sim. Que é o normal. Sim. Ou às vezes, faz muitos anos que eu saí, mas eu sei que na minha época, nas baladas, beija um, beija o outro. E ali não é assim, né? Na Europa também não é assim. Não. É uma coisa assim mais respeitosa, né? Então, Sim. mas eu acredito que é muito mais da nossa cultura, né? A cultura latina, acho que em geral a América do Sul é mais assim, né? Sim. Mas fora isso, assim, né, questão profissional Não, são vistas com muito respeito as mulheres, são muito respeito. Que legal, né? Eu não, nessa questão, eu não sofri nenhuma discriminação. Eu recebo, o meu salário é igual de um truck driver americano homem. É a mesma coisa, não tem... Até porque, gente, porque tem que ganhar menos. Se você tá indo dirigir, você tá fazendo Mas a mesma aqui coisa. no Brasil, minha profissão, antes de eu sair daqui, eu ganhava menos que o outro gerente que trabalhava comigo. Talvez ele esteja até ouvindo, espero que sim. O Ricardo, ele ganhava mais do que eu. O Ricardo ganhava, e a gente tinha a mesma Infelizmente, a gente função. sabe que as mesmas... Até semana passada, recebi aqui, né, a superintendente do Hospital Universitário de Londrina, a gente falava sobre isso, que os cargos de liderança ocupados, o mesmo cargo ocupado por mulheres, realmente a faixa salarial é menor, né? Então, Não, lá eu recebo igual a um americano. Não por eu ser mulher ou ser imigrante, não importa, eu recebo igual eles. E você sente que lá tem mais oportunidades de crescimento profissional? Ah, sim, que aqui? Cris, sim. Não existe nem como... Mensurar? Não tem como fazer essa comparação. Realmente principalmente quando você aprende a língua, o inglês, as portas se abrem de uma forma incrível. Mas eu acredito que, assim, não só nos Estados Unidos, a Europa também é muito isso, né? Eu morei ali na Inglaterra, fiquei mais tempo na Itália. E foi lá depois que você estudou e se profissionalizou, não foi? Não, eu já tinha estudado no Brasil, mas o que eu senti na Europa, que você se dedicando, né, o jeito do brasileiro, pelo menos na Europa, foi assim comigo e com algumas pessoas que eu conheço. Você acaba se destacando muito em relação até aos próprios europeus, né? No caso, não sei como que é nos Estados Unidos. Sim, é assim também. Mas eu tive boas oportunidades. Eu trabalhei numa empresa que eu era a única estrangeira. Olha... Na empresa. Eles nunca tinham dado uma oportunidade para uma brasileira, por exemplo. Uma estrangeira também, não só brasileira, né? E eu entrei para cobrir férias e fiquei na empresa e cresci. É porque o brasileiro é trabalhador, né? E é inteligente, o brasileiro é inteligente. Porque se você tem uma saia justa, uma situação difícil ali, a gente vai daqui, vai dali, a gente dá um jeito. E o americano, eu não sei como é o europeu, mas o americano, ele não tem essa rapidez de raciocínio. Não, vou fazer assim, vou fazer uma gambiarra aqui, não. Não tem. Não tem. O europeu é assim também? Também. Eles são mais analíticos, mais metódicos, eles trabalham muito com planejamento. Sim. Eu acredito que uma característica, não vou dizer se é positivo ou negativo do brasileiro, mas vamos ver de forma positiva a questão de você dar um jeitinho.
Dá um jeitinho. Eu gosto desse dar um jeitinho pro lado positivo, claro, né? Jeitinho. Mas a gente vai, não, isso aqui dá pra fazer assim, eu vou ver de um outro jeito, pra uma outra percepção, pra um outro olhar. E eles não conseguem. Não, eles vão não. fazer sempre da mesma maneira as coisas, né? Exatamente, é desse jeito que eu sinto. E a gente sempre dá um jeitinho. Por exemplo, quando eu estava na escola, eu tive que criar minha própria apostila de estudo. Com figuras para que eu conseguisse memorizar palavras próximas daquela figura, porque é muito complicado você pensar em inglês, né? A gente fala o inglês, mas pensar em inglês, então eu colocava figuras que eram próximas daquela palavra para eu poder criar minha própria apostila de estudo. E deu certo. Ai, que bom. Ô, Júlia, e agora vou te fazer uma pergunta que eu sei que é uma pergunta bem delicada. Ai. E seus amigos, conterrâneos, eles com certeza estão acompanhando. Sim, espero que sim. Mas eu preciso fazer, né? Claro, porque é a curiosidade de muitos brasileiros que estão aqui. Sim. Como que é a comunidade brasileira fora do Brasil? É uma pergunta, é uma saia justa que você me colocou. Tem boas pessoas, tenho bons amigos lá. Mas, no geral, eu sinto que você pode estar bem, mas não melhor do que eu. Então, você tem que tomar muito cuidado. Se a pessoa tem um plano, uma ideia de ir para qualquer lugar do mundo que você for, você tem que saber que você está fora do teu país e que as pessoas lá, elas criam um tipo de ambição diferente. Elas fazem tudo por dinheiro. Exatamente. Topa tudo por dinheiro. Exatamente. O dinheiro fala... O dinheiro fala mais alto que qualquer coisa, né? Eu também tive essa experiência muito ruim. E no Brasil, e fora do Brasil, o dinheiro... Eu não vou dizer que vem fácil, mas ele vem em abundância. Depois de um tempo, de uma maturidade fora, as contas também vêm com bastante maturidade, vem com abundância. Mas você vai crescendo, né? Ganhando mais e vai gastando mais. E isso corrompe muitas pessoas. Então, você tem que ter um círculo bem fechadinho e saber em quem você está confiando, porque não é fácil. A comunidade brasileira lá fora, ela... assim, como é que eu vou te dizer? Tem os que te ajudam, mas tem os que estão ali só para puxar o seu tapete. Sim. É assim no Brasil também, mas aqui no Brasil você tem família. Você tá na tua zona de conforto. É teu país, você tá na é zona tua de língua, conforto. né? Você é o ambiente que você cresceu, então você sabe também se defender. Sim. Ali você tá muito vulnerável, né? Porque Sim, tem muita muito. coisa que você não... Enfim, você não sabe o que pode acontecer, né? É verdade. Bom, eu quero te fazer uma pergunta, até assim, se você já teve uma situação bem delicada com algum brasileiro, se você se decepcionou, você pode contar pra gente? Mas eu gostaria que você contasse, vou deixar o pessoal bem curioso. Eu gostaria que você contasse depois do nosso intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Estamos de volta no programa Mulheres na Paiquerê 91,7 e a minha convidada de hoje é a Júlia Prado, que mora nos Estados Unidos e está contando um pouquinho da experiência dela, como é viver fora. Bom, Júlia, antes do intervalo te fiz uma pergunta, a gente estava falando sobre situações com brasileiros, né? Como que é essa comunidade, né, dos brasileiros no exterior. Sim. E eu queria que você contasse, se você já viveu alguma situação desagradável, se já teve algum problema com algum brasileiro. Ai, Cris, você me põe numa saia justa. Ó, é isso que o povo gosta de ouvir. Então, eu fui muito abençoada, eu tive bons amigos, tive pessoas desagradáveis, pessoas controladoras, que eu tive que cortar literalmente, bloquear, cortar, não falar mais, porque eram pessoas tóxicas, mas eu fui muito abençoada, mas sei de casos de brasileiras que foram roubadas por outras brasileiras, pessoa que desfez casamento de outra pessoa. Nossa. Porque lá é muito comum você alugar um quarto na casa de outro. Quando você chega, você não tem dinheiro e nem crédito para você alugar sua própria casa. Sim. Então, você tem que morar, a gente fala homemade, né? Que é a colega de quarto, na tradução.
você vai morar num quarto que a pessoa te aluga na casa dela. Você tem aquele espaço ali e o banheiro. Os outros cômodos da casa são negociados, né? Como a lavanderia, a sala, São a cozinha. compartilhados, né? São compartilhados e com horários, né? Você faz um schedule, uma agenda para você poder usar. 2 dias a semana a lavanderia, 3 vezes a semana a cozinha. E quando você chega, é a opção que você tem, se você não tem parentes lá. Sim. Né? Até que você faça um crédito e consiga ir numa imobiliária alugar uma casa ou um apartamento. Sim. Então, é nesse ambiente que tudo acontece. Se você cai numa família mau caráter, aí eu já ouvi várias histórias de roubo. Nem precisa muito. De denúncia. Falando de roubo, né? A gente estava comentando agora no intervalo, eu vivi isso, eu também morei na Inglaterra, fui viver numa casa com 10 brasileiros, eu tinha uma reserva, né, de dinheiro que eu tinha levado do Brasil, e essa reserva foi roubada, né, por colegas de casa. Então, eu vivi essa situação na pele. E eu sei horrível. O quanto é difícil. É normal a gente guardar dinheiro em casa lá, né? Porque até que você aprenda o sistema de como é abrir conta em banco, de como operar com o banco. Então, é normal você receber em cash e guardar. Hoje é mais fácil, que tem os bancos digitais, né? Agora sim. Agora, né? Mas, enfim, na época que eu vivi, não atrás, tinha. sim. Era muito burocrático também abrir conta em banco, e era tudo no cash, né? Era tudo pagamento em dinheiro. Porque você não tem cheque, você não tem conta em banco, você não tem o Social Security, que é o nosso CPF. Então, como é que ele vai te emitir uma folha de cheque, alguma coisa, né? Então, rola muito dinheiro. E eu sei de muitas situações, assim, bem complicadas. Bom, e dos aspectos, assim, dos americanos? Você já elogiou algumas coisas, mas eu queria que você pontuasse. O que você mais gosta na cultura americana? Eu gosto de tanta coisa neles, que até os defeitos deles eu gosto. Eles são muito diferentes dos brasileiros. É uma coisa, assim, anormal. Como pode ser tão diferente? Uma coisa que eu gosto muito é a questão que a gente falou mais cedo, sobre eles serem diretos e verdadeiros. Não ficam dando aquele rodeio. Sim. E se eles querem ir na sua casa tomar um café, quer, não quer, não fica inventando desculpa, né? Fala de verdade o que tá sentindo. Será que é como na Europa? Você fala assim, vamos em casa hoje tomar um café? Não, hoje eu não quero. Sim. É assim também? Sim, exatamente. Dessa forma mesmo. Dessa forma. Eles são bem diretos. Eu gosto desse respeito com as mulheres. Gente, isso é apaixonante. Não tem como não se apaixonar. O cara vem e te abre a porta, o cara abre a porta do carro, abre a porta de estabelecimento. Isso não é o cara que tá do seu lado, é qualquer homem que esteja na tua frente. Você tá caminhando na calçada, ele te põe pro lado de dentro da calçada e ele vai do lado de fora. Que qualquer risco que corra de um carro, qualquer coisa, um acidente, quem tá ali na proteção é ele. Sim. E isso não é só o cara que tá ficando com você, é qualquer homem. Cai alguma coisa no chão, a mulher não abaixa a pegar. É um homem, qualquer um que tiver ao redor, acompanhado ou não, é ele que vai pegar aquilo ali e te entregar na sua mão. Então, não tem como não se apaixonar por isso. Sim. Eu adoro isso nos americanos. E também uma coisa muito legal, Cris, não sei se é assim na Europa, mas eu amo isso, eu amava isso nos meus maridos. A mulher não lava roupa lá fora. Não. Não lava e não passa. Nossa. Lá os homens que lavam a roupa deles, eles que passam. Tem bastante laundry, que são lavanderias, né? E é bem baratinho pra lavar roupa. Então, se é um blazer, alguma coisa assim, ele lava na lavanderia, que é bem baratinho, calça jeans. E em casa, as peças são os homens que lavam. Nossa, isso é o máximo. legal. E eles que cozinham. Sério? A mulher é muito empoderada lá, eu sim. Tem mulher que gosta de cozinhar. Sim. Eu, no meu caso, eu não gosto. Uhum. Então, eu fui pro fogão pouquíssimas vezes. Que interessante. Você vai mudar a diferença de uma cultura para outra, né? É os homens que cozinham e eles Não, já na Europa é bem diferente. A mulher na Europa já é bem diferente. E principalmente essa questão de casa, né? Na elas Itália... cozinham? Nossa, as italianas, elas sim, são essa coisa muito italianas. ainda da família, né? Dessa cultura que passa da avó pra, né? Até pra... Vai passando de geração para geração, né? essa receita da família, da nona que faz o macarrão, o molho que era diferente, pão. Tudo. Não, lá não. Houve um tempo que eu trabalhei na limpeza
E era super interessante que na casa das americanas, o fogão, eu ainda ficava pensando, gente, mas como isso? O fogão, ele era tipo como se fosse um acessório da casa de enfeite, assim. Tinha aqueles bibelô. Ninguém usava. Aí tinha aquelas toalhinhas com bibelô em cima e porta-retrato. Mas em cima do fogão, elas não cozinham. Ou compra ou é o homem que cozinha. Ô, Júlia, bom, a gente tá falando da cultura americana. E da cultura brasileira? Tem alguma coisa que você sente falta? Ai, eu acho que esse calor que a gente tem, assim, a gente se encontrou antes de vir pro estúdio e se abraça e se beija. Não tem isso lá. Não tem. É assim, um aperto de mão e ainda se for alguém que te apresentar, te introduzir ali, né? Esse abraço, esse carinho, não tem. Então, não tem. E eu gosto disso no brasileiro. O meu genro tá aqui. Ele veio pela segunda vez no Brasil. Ele se apaixonou por isso. Minha família abraça, meu cunhado, minha mãe, todo mundo abraça ele. Mesmo não falando, que ele não fala português, mesmo ele não falando a nossa língua, ele sente isso. E quando ele vai embora, ele fala, eu não tenho vontade de ir embora, eu quero ficar aqui. Eles são o máximo. Mas só porque dá assim um pouquinho de carinho, já é o máximo pra ele. Você acha que por conta disso que as pessoas falam que os estrangeiros são mais frios? Pode ser. Porque eles têm esse distanciamento. Na verdade, eles não veem como um distanciamento. Eles veem isso como um direito de liberdade. Você tem seu espaço e eu tenho o meu. Tudo que eles vão fazer, eu vou no meu carro. Você imagina se fosse do jeito que aqui, um amigo vem, abraça alguma pessoa, acaba de te conhecer, te dá um beijo no rosto. Seria um assédio. Quando eu cheguei lá, isso seria visto como um assédio. Quando eu cheguei lá, eu beijava as pessoas no rosto. Aí quando eu comecei a namorar, o meu ex-marido, ele falou, não faça isso. Ele falou, as pessoas podem interpretar de um modo diferente. Mesmo sendo os amigos dele, sendo a família dele, não tem esse hábito de beijar no rosto, abraçar, nada disso. É um apertinho de mão bem de longe, assim, ou só um tchau. Nossa, você vê a diferença, né? Cultural. Muito diferente. Ô, Júlia, você contou pra gente que você trabalha como caminhoneira, né, lá nos Estados Unidos. Eu creio que não deve ser fácil esse processo para você conseguir uma licença para dirigir nos Estados Unidos. Não. Conta pra gente, como é que foi esse processo? Que eu sei que tem muita gente no Brasil te perguntando, nesses dias que você tá aqui. Todo mundo ficou curioso, já todo mundo quer virar caminhoneiro nos Estados Unidos. Tem. Porque é uma profissão muito bem paga lá, né? Muito bem paga. Então, é uma profissão que, lógico, tira a atenção de todo mundo, né? O caminhoneiro nos Estados Unidos, ele é visto como um popstar. É muito legal. Assim, eles têm um respeito muito grande pelo caminhoneiro. Eu entrei nessa profissão porque eu tenho um sonho de me aposentar antes dos 50 anos. E aí eu ficava pensando, eu tenho uma empresa lá, você sabe, a Elite Squad. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para complementar minha renda para eu me aposentar? Quando eu soube o salário de um caminhoneiro, eu falei, meu Deus! Eu falei, não, isso é real. Aí eu falei, eu vou. Mas eu não tinha a dimensão de o quanto seria difícil. Foi a coisa mais desafiadora que eu fiz em toda a minha vida. Foi muito, muito louco mesmo. Chorei muito. Para você ser caminhoneiro nos Estados Unidos, você tem que ir para um college. Na Europa é assim. Eu não sei. Você não sabe, né? Porque eu você acho não é que desse não. meio. Não, mas eu acho que não precisa ir para um college, não. Você tem que ir para um college, você faz o curso, dependendo de qual categoria você quer se especializar. A minha licença é a A, que é a categoria mais alta que tem, que eu pensei, já que eu vou estudar, e não é barato, $10 mil a escola, eu falei, já que eu vou ter que pagar isso, e é período integral, eu entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite, chorando, Cris, todos os dias, porque era muito desafiador. Imagina. Chega uma etapa que você precisa saber 102 partes do caminhão, apontar para o examinator, que ele vem do estado para fazer o teste. Você tem que apontar, dizer o nome da peça e para que ela serve no caminhão. Então eu ficava pensando, gente, eu quero só dirigir. Eu não quero consertar. Eu não quero mecânica do caminhão. Não quero. Foi muito desafiador, dores de cabeça, enxaqueca, eu chorei muito. O meu genro me ajudou muito, por questão da pronúncia e tudo mais, as palavras que eu não sabia pronunciar corretamente, que para eles fazem sentido, para nós não. Sim. Então eu fui mesmo pelo salário. Essa foi a minha motivação primária.
Depois que eu consegui a licença, ela é bem, assim, é longa, é um processo longo, demorado. Quanto tempo você demorou para conseguir? Eu fiz a escola período integral, 3 meses, né, das 7 às 7. Se é uma pessoa que... esse tempo eu não trabalhei, né, eu fiz uma reserva financeira para minhas contas. Se é uma pessoa que precisa trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, né, ou todos os dias, no caso... Ela tem que pegar um dia da semana para fazer. Aí demora 1 ano. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. Aí fora isso tem as provas do estado. Tem as provas na escola, as provas no DMV, que é como se fosse o Detran daqui, e as provas do estado, que é feito com um americano, vem, né, agenda um dia. E é bem complicadinho. Mas é uma etapa que tem vários brasileiros caminhoneiros lá. Vários. Que legal. Principalmente na Flórida, onde mais eu moro. Homens, né? Homens, mulheres, eu só conheço eu e mais uma. Só eu e a Poliana. É mais homens. Tem uma... Ô, Júlia, mas você pode contar mais ou menos? Não precisa falar seu salário, não. Mais ou menos. Posso, não tem problema com isso, porque se você der um Google, você vai ver. Eu comprei o meu caminhão, né? Então, eu trabalho autônoma, eu sou filiada de uma outra companhia, porque até para pegar cargas lá, você tem que ter tanta licença do governo que não é só comprar o caminhão e colocar na estrada. Você não pode. Lá, o governo, ele instala um equipamento em todos os caminhões, eles controlam a quantidade de horas que você dirige. É tudo muito controlado. Você tem que ter os breaks certinho, né? Não tem como você pular isso, você tem que seguir a regra do governo, né? Não existe blitz nos Estados Unidos, mas para caminhoneiro tem as estações de pesagem, que é onde eles escaneiam o teu caminhão com laser para ver se não tem nenhuma pessoa escondida ali, né? Eles conseguem ver com aquele movimento detector de calor. Porque sabe que entra muita gente nos Estados Unidos pela fronteira. Sim. Então, eles passam o caminhão no scanner e a hora que você abaixa a janela e vai entregar a licença para o policial, eles escaneiam o teu rosto. Então, não tem como outra pessoa tá dirigindo com seja Não, eles têm todinha sua ficha ali. Não é que nem no Brasil, não, né, Ju? A pessoa sabe tudo, né? Onde você mora, sabe tudo, né? Sabe tudo. Pelo sabe scanner tudo. facial ali. Até com esse equipamento do governo no caminhão. Então, quando você entra, você dirige menos horas. Até você ter um tempo de experiência. O salário de um iniciante, ele vai de $1.200 a $1.800 por semana. Lá nós recebemos semanal. De $1.200 a $1.800. Depende da empresa que você trabalha e da categoria do caminhão. Quando você passa desse período de experiência, o salário vai de $2 a $2.500 por semana. E quando você tem seu próprio caminhão, você ganha de acordo com o que você mais trabalha. Eu tive semanas que eu trabalhei muito, que eu consegui fazer, porque viagens longas, né? Sim. Demora 2 dias, 2 dias e meio para fazer um delivery. Teve semanas que eu tirei livre, tirando todas as despesas do caminhão, $5, $6 mil. E teve semanas que eu tirei $1.000, que eu fiz um delivery só. Porque daí você tira a despesa do caminhão. De diesel por dia, eu gasto uma média de $500 por dia de diesel. Sim. A troca de óleo do caminhão é feita a cada 1 mês e meio e é $600. São caminhões muito grandes. O meu caminhão tem 18 rodas. Nossa. Não é como os caminhões aqui, sabe? O caminhão aquele é um pouquinho menor. Gente, incrível, né? Olha, assim, parar pra pensar, né? Uma mulher brasileira nos Estados Unidos, caminhoneira, dirigindo um caminhão desse tamanho, né, Júlia? E foi assim, do dia pra noite mesmo. Eu não tenho nenhum caminhoneiro na minha família. Não conheço, não tenho. Tenho amigos caminhoneiros aqui no Brasil, mas que eu não falava há mais de 20 anos. E foi realmente, a minha primeira motivação foi o salário. E aí eu vi essa oportunidade, fui pra escola e aqui estou eu. Que legal. Mas a despesa do caminhão também é bem grande, Cris. Muito grande. É muita despesa. Bom, é que eu te conheço e sei que você é uma mulher forte, batalhadora, que corre atrás. Então, quando você me contou, eu falei, bom, não duvido, porque a Júlia, quando coloca uma coisa na cabeça também, ela vai atrás até conseguir. E isso é uma característica muito legal sua, porque, né, a gente sabe que tem muitas pessoas que moram fora do país, mas elas falam, não tem oportunidade. Fica 20 anos fazendo a mesma coisa, né? Tem. E você nunca se acomodou. Tem que... não só fora, aqui no Brasil também, né? Você viu que você chegou... Faz quantos anos você voltou
3, 4 anos? Não, a última vez que eu voltei faz 6 anos. 6 anos. E olha onde você tá, né? Então, assim, quantas pessoas estão aqui há tantos anos nessa mesma profissão? Né? Então, assim, é de você buscar. As pessoas falam, mas é difícil. Gente, faz um planejamento. Sim. E correr atrás, né? Não reclamar, tem que fazer o que tiver que fazer. Tem que estudar, tem que fazer um curso. Primeira coisa... o desafio é a língua. Gente, faz curso online. Não põe obstáculo. Mas é caro estudar inglês. Gente, tem curso grátis no YouTube. Né? Eu estudei para minha licença. Eu não fiz cursinho particular. Né? Eu entrei direto na escola e tinham cursinhos particulares para aulas extras. Eu fiz tudo pela internet, pelo YouTube. Hoje com a internet, né? A disponibilidade que tem de qualquer tipo de conhecimento você pode adquirir, né? Sim. Mas eu falo em tudo, né? A pessoa fala, eu não sei fazer tal coisa. Tem lá, vai hoje na internet que você acha tudo. Júlia, assim, o bate-papo tá incrível, mas a gente tá chegando ao final. E eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu sei que quem tá acompanhando aqui fica super curioso. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que querem morar fora do Brasil, enfim, querem ter essa oportunidade, estão pensando em sair para fora do país. Que conselho você daria? Cris, eu acho que a primeira coisa é escolher. Você quer, para qual lugar você quer ir. Aí você tem que estudar esse lugar. Sim. Tem pessoas que geograficamente não sabem a diferença do que é a Europa do que é os Estados Unidos. Sim. Né? Então, primeiro você escolher o lugar que você vai estudar a cultura desse lugar. Se você vai conseguir conviver com aquilo, né? A temperatura, o clima, como é que é lá, a comida. E aprender a língua. Aprender a língua é essencial. Sim. Se você não souber se comunicar lá, você vai ficar sempre no subemprego. E se planejar financeiramente também, né? Porque as pessoas acham que vai chegar lá e já vai trabalhar, vai ganhar rios de dinheiro, né? Não, você tem que ir com uma reserva, né? Tem que ir com uma reserva porque lá você não tem parente pra te colocar num quartinho. Você sempre vai pagar o aluguel, mesmo que você durma na sala de alguém, você vai ter que ajudar no aluguel. Então, financeiramente se programar, psicologicamente se programar e ter essa estrutura, né? De saber como é a cultura, do que você vai enfrentar e aprender a língua. E estar disposto a fazer qualquer coisa, né? Sim. Porque a no oportunidade vem, você tem que estar preparado. Sim. Né? A hora que a oportunidade chegar, você tem que estar preparado. Então, esse é o conselho que eu posso dar para as mulheres que querem fazer um intercâmbio ou que querem passar um tempo lá. Tem aquele au pair, né? Que é bem legal esse programa de babá nos Estados Unidos. Mas sem um inglês também não consegue. Sim. Né? Então... Bom, Júlia, eu infelizmente tenho que encerrar o programa. Nesse bate-papo muito gostoso, nesse feriado de 7 de setembro no Brasil. Mas fica já o convite. Próxima vez que você estiver aqui pra gente bater mais bate-papo, né? Você vai ter muito mais história pra contar. Sim. E eu queria te agradecer aí a oportunidade. Vou trazer meus cortes de vídeo, minhas viagens, lugares incríveis que eu fui, cidades cinematográficas, lugares lindos, paisagens maravilhosas. Eu vou trazer pra você uns vídeos. Que legal. E é muito interessante. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, eu sei que você, né, veio rapidamente, ficou poucos dias aqui, mas eu queria te agradecer por me dar essa oportunidade de te entrevistar. Obrigado, Cris. Bom, pessoal, e se você ainda não segue nossas redes sociais, siga agora Pai Querer 917 e o meu perfil Cris Magaldes com CH. E este programa, ele vai ficar disponível através do nosso canal do YouTube, o canal da Pai Querer 91,7. Essa foi a 20ª edição do programa Mulheres na Pai Querer 91,7, comigo, Cris Magaldes. Na sequência, você fica com o Rádio Show com o Cristiano Pereira, que preparou uma seleção maravilhosa de músicas para você neste sábado de feriado. Então, fica aqui com a gente nesse sábado na Rádio Pai Querer 91,7. Eu agradeço a sua audiência e te espero no próximo sábado. Tchau, pessoal! Todo sábado, à 13h, na Pai Querer, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Pai Querer 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerer917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Pai Querer 91,7, no YouTube.